Olá, boletim Breaking News começando agora. Eu sou Kenya Westwester, direto dos Estados Unidos. Hoje eu vou trazer bastante informações sobre o conflito de Israel com Hamas, o ataque de Hamas a Israel. Israel começou a posicionar tropas ao longo da fronteira de Gaza, conforme a violência com Hamas continua aumentando, de acordo com as fontes oficiais. Funcionários do Jihad Islâmica Palestina confirmam que o Irã está dando os foguetes para o ataque a Israel. Mais de 40 republicanos no Senado enviaram uma carta ao presidente Biden exigindo apoio integral a Israel e que a administração Biden encerre imediatamente as negociações com o Irã. A equipe apaziguadora do governo Biden está nesse momento em Viana já há alguns dias negociando com o Irã o fim das sanções e um caminho para o Irã manter suas armas nucleares. Isso tudo foi suspendido na era Trump e agora os republicanos exigem que o Biden termine imediatamente, principalmente com essa informação oficial de que o Irã está dando foguetes, está financiando o ataque a Israel. Como esse conflito começou, né? A pergunta de muitas pessoas, e se você assistir à mídia, você não tem as respostas certas, né? É necessário um serviço de decodificação, de tradução para descobrir o que de fato está acontecendo em Israel neste momento e como tudo começou. Então nós precisamos de um tradutor para entender a cobertura desse conflito. Por exemplo, quando a mídia chama de colonos, chama Israel de colonos, eles querem dizer proprietários judeus. Quando eles dizem judeus ultranacionalistas, que é um termo que eles estão usando bastante, eles querem dizer israelense com yarmulkes. Quando eles dizem manifestantes palestinos, na verdade o que isso significa é desordeiros que jogam pedra. E quando eles dizem provocações, na verdade o que isso quer dizer é a presença judaica em Jerusalém. Então vocês já estão sentindo aí, né, o quanto a cobertura da mídia sobre esse caso está deturpada? Como tudo, realmente não choca mais. Então nós vamos aqui break down, vamos aqui detalhar, decodificar o que quer dizer. De acordo com grande parte da mídia, como é que eles descrevem que essa erupção de violência começou? Começou há um mês em Jerusalém, onde, abre aspas, táticas violentas da política israelense durante o Ramadã e a ameaça de despejo de dezenas, olha essa palavra, dezenas, tá? Dezenas de famílias palestinas por colonos judeus geraram protestos e confrontos com a polícia. Um ponto focal foi a mesquita de Al-Aqsa, construída no topo de uma colina que é reverenciada por judeus e muçulmanos, onde a polícia disparou gás lacrimogêneo e granadas de choque contra os manifestantes que atiraram cadeiras e pedras contra eles, né? Então houve sim essas cenas de vandalismo e de choque com a polícia na região de Al-Aqsa. Então, esse está sendo apontado como o início, né, desse confronto e como aí justificativa porque que o Hamas começou a atacar Israel. Vamos aqui aos fatos, então vamos decodificar todas essas informações. No momento, Israel ataca Al-Aqsa. Isso é um absurdo, uma tremenda mentira. Al-Aqsa, ela fica em Jerusalém, na antiga, né, na cidade velha de Jerusalém. Ela é construída sobre o Monte do Templo. Fala isso, é um mentiroso que parece não saber que os judeus estão proibidos de adorar no Monte do Templo. Israel concedeu a jurisdição sobre a mesquita e o complexo às autoridades islâmicas. E em 2005, o rabinato-chefe de Israel proibiu a entrada de judeus no local. Então, a polícia de Israel, ela atua para evitar tumultos que ocorrem, né, principalmente durante manifestação. Então foi isso que aconteceu no tumulto com a polícia, né? A polícia tentava controlar ali os tumultos do local, a polícia de Israel. Isso não era um ataque de Israel a Al-Aqsa. Isso é um absurdo, isso é uma inverdade que está sendo dita, inclusive, por uma congresswoman aqui nos Estados Unidos. Como vocês podem ver nesse tweet aqui, ela falando um monte
de absurdo. Os distúrbios em Jerusalém foram desencadeados pelo culminar de uma longa batalha legal que chegou à Suprema Corte de Israel e levou ao possível despejo de 5 famílias palestinas que viviam no bairro da Jerusalém Oriental. Então, o que aconteceu? Essas 5 famílias, moravam nesse bairro que é de propriedade de famílias judias. Essas famílias proprietários judeus desses bairros foram retirados, né, à força em 1947. O bairro é conhecido como Sheikh Jarrah e um terreno desse bairro foi comprado em 1874 na Jerusalém, governada por otomanos, por grupos de judeus. Os judeus viveram lá até o início da Guerra da Independência de Israel em 1947 e eles tiveram que sair. Em dezembro de 1947, o bairro foi atacado e eles tiveram que sair, mas sempre possuíram os seus títulos. Então, o princípio não é polêmico. O título da propriedade em questão pertence a essas famílias, tá? Família de judeus, e por isso uma batalha legal que durou anos e chegou à Suprema Corte de Israel. Então, o princípio não é polêmico. Tribunais dos Estados Unidos, da Europa, de qualquer país civilizado, né, decidem esses casos dando a titularidade ao proprietário original. Princípio simples, amplamente reconhecido pelo Estado de Direito, mas que parece ser deliberadamente ignorado quando se trata desses casos de despejos que estão agora perante a Suprema Corte de Israel. Os palestinos na mídia fazem a declaração absurda de que Israel, com sua população de 20% árabe, é um estado de apartheid. É isso que eles querem dizer, que Israel está querendo criar. Israel é, na verdade, o único lugar do Oriente Médio onde muçulmanos, judeus e cristãos vivem pacificamente e iguais perante a lei. Então, essa disputa entre senhorio e inquilino, finalmente carregada, dirigida à Suprema Corte de Israel, se tornou a causa célebre do que está acontecendo agora, do conflito de Hamas invadindo Israel, atacando Israel, né? Então, a comunidade internacional decidiu intervir. Ativistas anti-Israel e ONGs acusam Israel de limpeza étnica, quando Israel tem 20% da sua população árabe. O argumento ele é totalmente absurdo, não faz sentido algum. Nós estamos falando de Israel, de uma nação que, por exemplo, concedeu Al-Aqsa, concedeu a jurisdição da mesquita para as autoridades islâmicas em busca de paz em 2005. O judeu ele é proibido de orar no Monte do Templo, porque Al-Aqsa está lá. O judeu também não tem permissão para viver ou possuir propriedade em Gaza. Israel novamente cedeu Gaza em busca de paz. É simplesmente absurda essa ideia de que o judeu está incitando o Hamas. Muito pelo contrário, o Hamas ele tem um tema de matar judeu, morte ao judeu. O Hamas é um grupo terrorista, é assim que ele é classificado pelas autoridades americanas. Então sim, quando a gente fala que a Palestina tem o direito de ser livre, é ser livre desses grupos terroristas, né? O Hamas e outros que atuam na região. Então é preciso sim separar, né? Assim como a gente separa o PCC, o Partido Comunista Chinês, dos chineses, é também preciso separar a liderança palestina dos palestinos, né? A liderança palestina rejeitou um Estado pelo menos mais de 6 vezes a liderança palestina rejeitou, né? Então a razão pela qual os palestinos não têm um Estado é porque sua liderança tem como premissa o rejeicismo e o ódio ao judeu. Então a liderança da Palestina também se mostrou completo e totalmente incompetente ao que está acontecendo agora. Esse é o contexto geopolítico, tá? Eles estão sem eleição, a Palestina não tem eleições livres e justas há décadas. No mês passado, o governo da Palestina, as autoridades da Palestina, adiaram as eleições que eram para ocorrer esse ano. Então, a Palestina tem todo esse conjunto de problemas que inclui recessão econômica, miséria, crise na saúde e insatisfação com tanto dinheiro gasto em terrorismo. Então, todos esses motivos que nós discutimos até agora, né, com uma razão do que está acontecendo, do ataque de Hamas a Israel, na verdade são só panos de fundo, pedras no caminho, pretextos
de verdade, né? O que está por trás de tudo isso, Joe Biden, o presidente Joe Biden restaurou mais de 235 milhões em fundos para as autoridades palestinas. Isso ocorreu no começo de abril, portanto, mais ou menos 5 semanas. E esses fundos tinham sido suspendidos pelo presidente Trump e Joe Biden, então, restaurou todos esses fundos e encheu os cofres da Palestina de dinheiro. E, coincidência, o que está acontecendo agora? Então, voltou às políticas da era Obama e os terroristas voltaram ao comportamento da era Obama. Bem simples. Ataques a Jerusalém coloca a política externa de Biden em prova. Não foi por acaso que houve uma paz relativa no Oriente Médio durante os 4 anos de Trump. Foi devido à política externa aplicada e, ao invés disso, o governo Biden financia grupos terroristas. É o que está acontecendo, inclusive com essas negociações com o Irã, que deveriam ser suspensas imediatamente. É isso que um grupo de congressistas republicanos exigem de Biden nesse momento, principalmente com a informação oficial de que o Irã está financiando Hamas. Ponto incrivelmente desonesto da cobertura da mídia é culpar a defesa israelense pelas mortes de palestinos, ao invés de culpar o Hamas. O Hamas, ele se esconde entre os civis. Todo mundo sabe disso. Todo jornalista que está cobrindo esse evento sabe que o Hamas, ele se esconde em prédios civis, hospitais e escolas. É um grupo terrorista covarde que não se importa com a vida dos palestinos. Você tem Hamas, que é um grupo que está lançando foguetes em Israel, atacando os civis sem se importar, na verdade torcendo para que haja mortos, incluindo árabes israelenses. E do outro lado você tem Israel, que faz ligações e detona bombas não explosivas para evacuar os civis antes de destruir esses prédios ocupados pelo Hamas. Então não há nenhuma equivalência moral entre esses dois lados. Parem de defender terrorista. É ridículo defender terrorista. Você está defendendo o pior tipo de ser humano na Terra. Essa é a estupidez do esquerdismo, do marxismo, do woke, né, para usar o termo americano. E vem desse lixo que é a teoria crítica, né, de que você tem que presumir que o lado de sucesso, nesse caso Israel, é sempre o opressor. Então é daí que vem esse garbage, essa mentalidade lixo mesmo de não olhar para os fatos.